Declaro aberta a presente reunião de comparecimento do ministro da Justiça e Segurança, Dr. Flávio Dino, que se faz acompanhar do diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, e de assessores do Ministério. Queria agradecer, ministro, a sua presença e passamos logo em seguida à apreciação da ata. De acordo com o ato 123.220, parágrafo 5º, está dispensada a leitura da ata. Em votação a ata, senhores deputados e deputadas que aprovam a presente ata permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que o expediente se encontra à disposição na página da comissão. Procedimentos. Ontem nós tivemos uma reunião com os coordenadores. Em seguida, fazer menção aos procedimentos acordados e que também seguem as disposições regimentais da Casa. Informo que essa reunião de comparecimento foi convocada em virtude da aprovação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 4 de 2023, de autoria dos deputados Gervásio Maia e outros. Requerimento de autoria dos deputados Carlos Jordi e outros. Requerimento de autoria da deputada Caroline Detone. Antes de conceder a palavra ao ministro, esclareço rapidamente quais os procedimentos para a condução dos trabalhos. Foram acordados, como disse antes, na reunião dos coordenadores, no dia de ontem, e devidamente divulgados para todos os deputados e deputadas. Primeiro, a inscrição para os debates é exclusiva pelo aplicativo Infoleg, em lista única, aberta desde as 13 horas e será encerrada no início dos debates. Inicialmente, o ministro terá 30 minutos para sua exposição, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteado. Eu já entrei em contato com o ministro e ontem havia uma preocupação, prorroga, não prorroga. O ministro disse que 30 minutos ele considera um tempo suficiente, não reivindicando nenhum tipo de prorrogação. Naturalmente, se faltar 1 minuto, 2 minutos para as conclusões, a mesa lhe concederá. Mas ele já abriu mão desse dispositivo de possibilidade de prorrogação. Fim do discurso, os autores dos citados requerimentos disporão de 5 minutos para suas interpelações, segundo os preceitos do artigo 102, parágrafo 2º do Regimento Interno, após o que o ministro responderá por igual tempo. Ou seja, cada um... Tá baixo o som? Melhorou? Tá bom. Cada um dos autores falará por 5 minutos e, ao final do bloco, o ministro terá 15 minutos para responder. Na sequência, os parlamentares usarão da palavra na ordem de inscrição, com prioridade para os membros da comissão. Nós vamos fazer um bloco de 4 oradores ou oradoras, sendo que um pode ser líder. Então, o líder terá o tempo regimental do seu próprio partido. O tempo previsto para cada deputado inscrito será de 3 minutos. O tempo de comunicação de liderança será proporcional à bancada, poderá ser solicitado e adicionado ao tempo de interpelação, desde que respeitada a ordem de inscrição, não podendo ser usado para preferência em relação aos demais inscritos. O ministro responderá aos questionamentos em 12 minutos após a manifestação de cada bloco, ou seja, 12 minutos, 3 deputados mais um líder, e o ministro terá 12 minutos para sua resposta em cada bloco. Comunico ainda que não haverá nem réplicas, nem tréplicas, e seguiremos os seguintes preceitos regimentais. O deputado que não estiver presente no momento em que seu nome for chamado,
perderá definitivamente a inscrição. O ministro somente poderá ser interpelado sobre matéria pertinente aos requerimentos objeto desta reunião. Tem 3 itens que constam dos requerimentos e nós vamos cingir as falas e as interpelações exatamente nesses 3 termos, segundo o nosso regimento. O tempo destinado a cada orador será observado para que o maior número de deputados tenha oportunidade de se pronunciar, ou seja, não haverá mais 1 minuto para concluir, para que mais gente, mais deputados e deputadas possam ter a possibilidade de interpelar o ministro. Feitos esses esclarecimentos, passo ao ministro Flávio Dino para a sua apresentação de 30 minutos. Qual o artigo da questão de ordem, deputado? 221, parágrafo 4º, 222, parágrafo 3º e 256, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Pois não. Senhor presidente, o senhor acaba de nos informar o funcionamento do uso da palavra durante a presente reunião. No entanto, entendo que a forma escolhida irá desprestigiar os membros dessa comissão, além de ir contra o nosso regimento interno. Cada deputado formula diversos questionamentos, que, somados aos dos colegas do bloco de perguntas, acabam sendo ignoradas ou esquecidas pelo convidado. Após os questionamentos ficarem simplesmente sem nenhuma resposta, os deputados não podem fazer mais nada, pois não gozam mais de voz para reforçar o questionamento, cobrar o esclarecimento ou até fazer um complemento da pergunta de acordo com a resposta recebida. O direito de réplica do parlamentar, previsto em nosso regimento interno, acaba sendo escamoteado. Infelizmente, essa é a realidade já conhecida nesse modelo. Os artigos 221 e 222 do regimento interno disciplinam o comparecimento de ministros nas comissões e no plenário, tanto nas situações de convocação quanto nos comparecimentos espontâneos. E, em ambos os casos, é previsto que os deputados façam perguntas e tenham tempo para réplica após a resposta do senhor ministro. Tanto o parágrafo 4º do artigo 221 quanto o parágrafo 3º do artigo 222 estabelece: serão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. Já o artigo 256, que trata das reuniões de audiência pública, também faz referência ao direito de réplica, em seu parágrafo 5º. Os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder. Facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedada ao orador interpelar qualquer dos presentes. Dito isso, senhor presidente, acredito que o formato de bloco de 4 oradores, cada um podendo falar por 3 minutos, com a posterior resposta do ministro ao bloco em um prazo de 12 minutos, não atende nem os anseios dos membros da comissão, nem mesmo o regimento interno da Casa. Nesse sentido, trago uma sugestão de modificação dos procedimentos, que o tempo do ministro seja incorporado ao tempo de cada deputado. Dessa forma, ao invés de cada deputado do bloco falar por 3 minutos e, ao final, o ministro responder o bloco em 12 minutos, cada deputado falaria por 6 minutos e, dentro desse tempo, o deputado cederia uma parte para as respostas do ministro, ressaltando que nada modificará a duração da reunião. Presidente. Essa é a mesma fórmula da CPMI das fake news, da qual o senhor fez parte. Conclua a sua questão de ordem. Senhor presidente, a questão de ordem... presidente, contradita. Já entendi sua questão de ordem, passo a respondê-la. Em primeiro lugar, quero informar que existem 107 deputados e deputadas inscritos. Só por aí
Vossa Excelência percebe que não há a menor condição de acatar a sua questão de ordem. Mas passo a sua resposta. Quanto aos procedimentos a serem adotados nessa reunião, esclareço que as regras que foram previamente construídas em sede de acordo de reunião de coordenadores e devidamente divulgadas via Infoleg Comunica a todos os coordenadores e membros dessa comissão e que não houve tempestivamente qualquer objeção ao procedimento acordado. Adiciono ainda que os referidos procedimentos não são inovações na Casa, e sim regras já utilizadas na Casa, tanto em comissões quanto em plenário, quando da ocasião de comparecimento de ministros a convite ou convocado, no caso convidado, de forma a dar chance para que mais deputados e deputadas possam fazer uso da palavra. Trata-se, assim, de procedimentos de praxe na Câmara dos Deputados e amplamente aceitos e eficientes ao proporcionarem amplo debate e que esta presidência manterá na condução dos trabalhos da reunião de hoje. Se Vossa Excelência assim desejar, faço referência à mesa que esclarece quando da vinda do ministro da Educação, quando esses procedimentos foram atendidos. Portanto, não posso acolher a questão de ordem de Vossa Excelência e passo a palavra de imediato ao ministro Flávio Dino por 30 minutos, ministro. Minhas saudações a todas as senhoras e os senhores, prezados colegas do Congresso Nacional. É uma imensa honra estar aqui nesse plenário em que tive a honra de exercer o mandato de deputado federal na 53ª legislatura, convivendo aqui com figuras exponenciais da história desta casa, a todos homenageando na pessoa de dois saudosos parlamentares, o ex-presidente da CCJ, deputado Eliseu Padilha, e o deputado Nelson Trate. Na pessoa desses dois parlamentares, cumprimento a longeva tradição dessa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E como integrante do Senado, é claro que é uma imensa alegria estar aqui. Na verdade, sempre disse a todos e todas, companheiros e companheiras, colegas, que estar aqui considero ser um dever e considero ser uma honra. De modo que estou, senhor presidente Rui Falcão, à disposição da CCJ. Infelizmente, não poderia estar aqui toda semana, inclusive porque seria um trabalho gratuito, não remunerado. Mas, pelo menos uma vez por mês, que se o senhor quiser, eu venho aqui com o maior prazer do mundo a esta egrégia comissão conversar com os meus colegas parlamentares e com todos aprender. Eu tenho aqui um tempo inicial para, além dessas saudações, fazer uma exposição. Cumprimento a minha equipe aqui presente, senhor secretário executivo do Ministério da Justiça, dois ex-deputados que aqui estão, colegas de muitos, o Adi Damus, Elias Vaz, o ex-deputado Tadeu Alencar também integra a nossa comissão, a nossa equipe não pôde estar aqui porque está em viagem, doutor Andrei, diretor-geral da PF, e toda a nossa equipe que está aqui para ouvir as senhoras parlamentares e os senhores parlamentares. No âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 3 preocupações iniciais. A primeira delas, recomposição da autoridade da lei no Brasil. Legalidade, tal como inscrito no artigo 37 da Constituição. E cito aqui, à guisa de exemplo, 2 temáticas que têm ensejado a nossa atuação. A primeira, o mercado de ouro no Brasil. Mercado de ouro contaminado, invadido por práticas ilegais, que neste governo, sob a orientação do presidente Lula, têm sido combatidas. Na raiz do genocídio que se processou contra o povo Yanomami, em Roraima, está a exploração ilegal de ouro. E a Polícia Federal, por nossa orientação, tem aplicado a lei. Nós temos, a essas alturas, senhoras e senhores, 100 milhões de reais bloqueados por decisão judicial em razão de investigações da Polícia Federal contra financiadores e lavadores de dinheiro ilegal oriundo da exploração
do ouro no mercado paralelo no Brasil. Temos o tema da internet, em que muitos confundem liberdade de expressão com a ausência de lei, com a ausência de norma. Não é assim nem sob a ótica da Constituição, nem sob a ótica do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. E temos conversado com o líder Orlando Silva, que deve estar por aqui, relator do projeto de lei 2630, acerca da importância de nós aprimorarmos os marcos normativos acerca da internet. Em segundo lugar, destaco o combate ao crime organizado. Todos os dias, quem acompanha os perfis oficiais do Ministério da Justiça e da Polícia Federal encontra apreensões de drogas, apreensões de armas ilegais. A maior apreensão de arma ilegal na história desse país foi feita recentemente no Rio de Janeiro. Estamos fortalecendo a PF e a PRF. Preocupação principal no que se refere às fronteiras e à atividade criminosa na Amazônia brasileira. Estamos, senhoras e senhores parlamentares, com a fixação, na semana pretérita, de uma base da Polícia Federal no Vale do Javari, exatamente para ali, com a presença de 200 policiais, garantir a autoridade da lei na Amazônia brasileira, num território devastado pelas facções criminosas. Território este que estava sendo indevidamente tratado como terra de ninguém. Temos também, obviamente, enfrentado crises em apoio aos estados. Aqui menciono a ação firme, contundente, incisiva e eficiente em relação ao Rio Grande do Norte. Terceiro eixo de atuação, operações integradas e apoio aos estados. E aí faço questão de mencionar que recentemente, por intermédio da edição da portaria 322, há coisa de 15 dias atrás, nós permitimos que os estados efetivamente gastem 2 bilhões e 400 milhões de reais na segurança pública. Dinheiro esse que estava empossado por conta de marcos infralegais inadequados, que nós revisamos para exatamente desamarrar as mãos dos governadores, das governadoras, dos secretários de segurança, e vejam, de todos os estados, independentemente da posição política e ideológica, nós fizemos isto exatamente para apoiar essas operações integradas. Nós temos executado operações da maior importância contra a pedofilia, como nós fizemos em janeiro, resultando em mais de 100 pessoas presas. Fizemos agora, no mês de março, a Operação Átria, com 4.000 prisões, mais de 20.000 medidas protetivas deferidas em apoio às mulheres vítimas de violência, em razão dessa atuação conjunta da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e das Polícias Civis dos Estados. Finalmente, menciono a nossa preocupação com o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, inclusive com o lançamento da segunda fase do PRONASSE, PRONASSE 2, recentemente objeto de assinatura de um decreto presidencial que permitirá que ainda nesse ano 100.000 bolsas de formação no valor de R$ 900 sejam pagas a policiais brasileiros, guardas municipais, mostrando a nossa preocupação com esta integração no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública. Na segunda parte da minha exposição, segunda e última, me atenho especificamente aos objetos dos requerimentos. Aludo, em primeiro lugar, ao mais esdrúxulo deles, que diz respeito à minha ida convicta a uma audiência pública no Complexo da Maré. Eu digo que é esdrúxulo porque provavelmente todos os parlamentares do Rio de Janeiro já foram no Complexo da Maré. Se não foram, deveriam ir. Eu digo que é esdrúxulo porque todas as senhoras e os senhores, sem exceção, e eu também, quando chega em campanha eleitoral,
todo mundo lembra de ir nas favelas e nas periferias. E ninguém pergunta se ali há crime organizado ou não. Mas, agora o que se verifica? A tentativa vil de criminalizar não o ministro da Justiça, de criminalizar aquela população. E com isso eu não posso concordar. Em relação às pessoas indefesas, como se fossem todos criminosos, e não são. Isso é um preconceito contra as pessoas mais pobres do país, preconceito contra quem mora em bairro popular. E eu tenho a obrigação, como ministro da Justiça e Segurança Pública, de reagir contra este ataque a essas pessoas, cidadãos e cidadãs do nosso país. Recebi o convite e quero dizer que já recebi outros. E quero aproveitar esta Igreja Câmara para dizer que espero outros tantos. E a todos os convites similares que receber, irei. Porque não é favor, é dever. E não sou traidor dos meus compromissos com a sociedade. Farei audiências públicas similares nas comunidades mais pobres e simples do Brasil. Porque, afinal, são os destinatários da segurança pública. Recebi o convite escrito. Vi espantado de que eu havia sido convidado pelo Comando Vermelho. Ora, eu publiquei a foto da reunião. As pessoas ali estão. E nós temos a seguinte situação. Nós temos a situação em que uma reunião pública realizada a 15 metros da Avenida Brasil e previamente comunicada à Polícia Civil do Rio de Janeiro, à Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal. Era uma reunião com o Comando Vermelho. As senhoras e os senhores, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não ponham em suspeição o secretário de Segurança da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que eu nem conheço. Não ponham em suspeição o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porque o Ministério da Justiça enviou ofício a eles, 3 ou 4 dias antes. E eu considero, a estas alturas, me perdoem, algo esdrúxulo, imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. Então, é preciso ter seriedade no debate público. E, evidentemente, claro, ali estive, ali recebi um documento e publicizei os resultados da reunião. E aproveito para dizer que eu cometi um erro e quero pedir desculpas em relação a esse erro. Na próxima, eu vou convidar os deputados federais e as deputadas federais para irem comigo, porque eu quero crer que não é todo mundo que tem medo das comunidades mais pobres do Brasil e que, com certeza, muitos irão me acompanhar. Assim creio. Já farei uma reunião nessa semana similar e vou enviar ao presidente o convite, assim como as autoridades policiais foram avisadas. Em relação ao Complexo da Maré, portanto, eu quero crer que a essas alturas ninguém vai continuar a criminalizar a população ali existente. E chamo a atenção da gravidade disto para um aspecto. Criminalizar os mais pobres é estimular a violência contra eles, é estimular a chacina, é estimular a morte, tiroteio, apenas pelo fato das pessoas serem mais pobres. Não me parece uma atitude adequada para agentes públicos de elevada responsabilidade. Em relação ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro é outro desses territórios esquisitos. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN,
que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi, que mostre o tal informe mítico, mental, uma construção puramente fantasiosa, e diga que dia e que horas que eu recebi. Efetivamente, circulavam cards nas redes sociais de terroristas, na semana que antecederam o dia 8 de janeiro. Claro que eu fiquei chocado, eu sou brasileiro, patriota de verdade. E aí, patriota no coração, não é só do lado de fora. Patriota de verdade. E aí fiquei chocado, brasileiros e brasileiras, com essas ideias de destruir, de quebrar as coisas. Eu achei até que era mentira. De todo modo, como eu sou uma pessoa precavida, eu telefonei ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Eu telefonei ao governador de São Paulo, Tarcísio, que eu acho que os senhores conhecem. E eu telefonei ao governador Ibanez do Distrito Federal. E disse, olha, tem uns cards aí de gente que diz que vai quebrar, que vai destruir, que vai tocar fogo. Terrorista. Os 3 governadores disseram a mesma coisa. Nós vamos cumprir a Constituição. Lembro às senhoras e senhores que nós estamos sob amparo, sob o manto e sob a autoridade da Constituição. E a Constituição diz